Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais, ok? Muito bem. Então, vamos lá. No mesmo esquema que nós explicamos as grandezas diretamente proporcionais, a gente vai observar aqui nessa tabelinha que eu inventei aqui com números simples, para a gente tentar entender o fenômeno, o seguinte, eu coloquei aqui atribuir x1, 2, 3, 4 e aqui um valor x qualquer. Muito bem, esse x aqui, ele só não vai poder ser zero, tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Imagine que a grandeza y, ela se relaciona com a x da seguinte maneira. O 1 dá 1, o 2 dá meio, o 3 dá 1/3, o 4 dá 1/4, desse tipo. Bom, qual é a relação que elas guardam entre si? Qual é a relação que a grandeza y tem com a grandeza x? Então, a gente diz o seguinte, que duas grandezas são inversamente proporcionais se e somente se acontecer o seguinte, se o produto delas é constante. Na diretamente proporcionais, a divisão delas era fixa. Lembram? Y sobre x era igual a 1k. Agora aqui, o produto de x por y, que é igual a k. Em outras palavras, se você pegar esse x aqui que está multiplicando e jogar para lá, ele vai dividindo. Então a grandeza y, ela se relaciona com a grandeza x dessa forma. Então é interessante a gente perceber a ideia de que quando, observa o que acontece, o que aconteceu daqui para cá. Eu dobrei o tamanho, então caiu pela metade. Né? Daqui para cá, né, foi triplicado, então caiu 1/3. Ou seja, elas guardam uma proporção invertida. E isso acontece quando o produto delas é fixo. Neste caso, vocês estão reparando que a multiplicação dessas grandezas está dando sempre 1. Reparem, ó, quanto que é 2 vezes meio? 2 vezes meio, a gente pode simplificar o 2 aqui com o 2, vai dar 1. Quanto que dá 3 vezes 1/3? Também vai dar 1, vai dar 3 sobre 3, que é igual a 1. Ou seja, sempre vai acontecer esse fenômeno, pessoal, nas grandezas inversamente proporcionais. Não sempre vai dar 1. Neste meu exemplo está dando 1. De um modo geral, pode dar uma constante qualquer. O produto dá fixo e dá sempre 4, ou dá sempre 2,1, pode dar raiz de 2, qualquer coisa assim. Agora, muita atenção. Qual é a relação que essas grandezas guardam visualmente falando? Ou seja, graficamente falando. Então, uma grandeza que é inversamente proporcional à outra, o gráfico, pessoal, não vai ser, esse gráfico não vai ser dado por uma reta. Ela vai ser uma curva, essa curva que está em azul aqui, ela tem um nome na matemática, tem uma definição bem estabelecida, ela é chamada de hipérbole, certo? É uma hipérbole. Então, por exemplo, aqui, ó, quando x é 1, a imagem y é 1. Eu dobrei e ela caiu pela metade. Então, ela está caindo inversamente proporcional, a gente diz, tá certo? Essa curva hipérbole é uma curva muito importante na matemática. Mais uma vez, dando o exemplo lá da química, da lei geral dos gases perfeitos. Numa transformação chamada de isotérmica, iso em grego quer dizer mesmo, térmico, temperatura. Numa transformação gasosa isotérmica, a temperatura é constante. Depois eu vou dar esse exemplo nos exercícios para vocês verem. E aí a pressão se relaciona com o volume através dessa curva hiperbólica aqui, certo? É uma curva muito importante para a matemática. Lá na matemática superior, a área embaixo dessa curva aqui hiperbólica vai fornecer uma grandeza, algo muito importante para os matemáticos, que é o logaritmo natural. Beleza? Bom, está aqui o conceito de grandezas inversamente proporcionais. E aí, na terceira parte do nosso vídeo, nós vamos mostrar alguns exemplos e algumas técnicas. Uma técnica muito importante que envolve isso aqui é a chamada regra de 3. A regra de 3 simples, a regra de 3 composta,
tá? Então a gente vai ver algumas técnicas de como resolver problemas que envolvem proporcionalidade através de alguns conceitos práticos, né? Uma é bem conhecida do pessoal, que se aprende lá no Fundamental 2, que é usar lá setinhas e tal, mas tem outras maneiras de fazer isso. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu acho muito melhor até que aqueles dispositivos que tem lá. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, um abraço!